Bom, damos início, então, à sessão vespertina da nossa terça-feira, né, do evento 18ª Semana de Filologia na USP, com o professor Everton, professor do Paraná, que vai apresentar a conferência O Filólogo e o Historiador, Aspectos Metodológicos na Reconstrução Textual. Pode começar, então, professor. Boa tarde, professor Luiz Antônio, boa tarde, colegas, né, professor Seabra, Paulo, né, aos presentes também. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer esse gentil convite, né, que foi feito através do professor Luiz Antônio, né, dessa participação, né, nesse evento, que é um evento tão importante, né, já digo, na nossa área, né, tão fundamental, tão necessário em muitos aspectos, né, porque acredito que o diálogo, ele sempre traz de alguma forma, ele renova, né, essa nossa área, esse nosso campo, que por vezes parece ser tão esquecido, né, por vezes parece que estamos, digamos assim, à margem de alguns estudos, sendo que sabemos, né, como poucos, que o estudo da filologia ele é um campo fundamental, né, que dialoga direta e indiretamente com diversas áreas do conhecimento e, portanto, julgo ser sempre interessante, né, essas iniciativas, esses eventos, né, e parabenizo a organização, né, como sempre, muito bem feito, né, muito bem estruturado, né, temas absolutamente interessantes, né, e eu espero no decorrer aí desses próximos minutos, né, trazer alguma contribuição para isso, né, para essa perspectiva também, de certo modo, tentando trazer aí não só a renovação, mas também tentar despertar, né, um olhar mais, digamos assim, mais cuidadoso, né, para a área de filologia. Antes de fazer a fala, efetivamente, né, eu só gostaria de me colocar aqui rapidamente, né, no lugar de fala para justificar o título, né, a escolha desse tema, né. Como o professor Luiz Antônio falou, né, meu nome é Everton, sou professor aqui da Universidade Estadual do Paraná, né, num campus que fica no extremo sul do estado do Paraná, a bem na verdade, a alguns metros da divisa com Santa Catarina, e aqui eu sou professor do departamento de História, dos departamentos de História e Letras, né. A minha formação inicial é uma formação na área de História, né, desde a graduação até o doutorado, pós-doutorado, e há algum tempo eu decidi me aventurar, na verdade, tentar resolver uma situação que julgo ter sido mal resolvida, né, nos meus estudos desde a história, que é essa relação que eu tenho com as letras, especialmente com a filologia. Portanto, também, atualmente, sou aluno concluinte, praticamente, do curso de doutorado, né, no Departamento de Filologia e Língua Portuguesa aí da Universidade de São Paulo, né, e justifico, assim, essa minha preocupação, né, em trazer um tema que pode, aparentemente, não soar de uma maneira muito interessante, né, já digo, aos pesquisadores, né, aos especialistas, tá? Mas é um tema que, ao mesmo tempo, acabou me provocando em algumas situações, especialmente no trato, né, com o trabalho filológico, né, e tendo uma formação inicial de historiador, eu penso que talvez fosse interessante justamente trazer algumas questões nesse aspecto, né, e que eu espero realmente poder contribuir de alguma maneira, né, a esse campo que é um campo belíssimo, né, que é o campo da filologia, mas assim digamos, na sua amplitude, né, no seu contato, né, com essas outras áreas. Tá? Eu preparei um material aqui, né, que é um material que eu acho que eu vou fazer a apresentação e vou fazendo os comentários, né, e na medida do possível a gente tenta esclarecer alguns aspectos. Né? Eu vou tentar iniciar a apresentação aqui. Caso não dê certo, não tem problema, eu apenas vou falar segundo as minhas anotações, né, e de antemão já peço desculpas por isso,
né, caso não dê certo. Eu vou tentar iniciar aqui a minha apresentação para que a gente possa começar efetivamente. Só um segundinho. Eu acho que ele não está puxando aqui. Bom, não tem problema, né? Se me permitem, eu farei, como disse, né? Eu tomarei as minhas anotações e farei os comentários a partir dela, né? Bom, o filólogo e o historiador, aspectos metodológicos na reconstrução textual. Bom, como todos sabem, né, a filologia e a história são disciplinas interdependentes, né, mas que trabalham aí em conjunto para reconstruir, interpretar e contextualizar o passado. Enquanto a filologia se concentra na análise crítica de textos e sua linguagem, transmissão e autenticidade, a história, por sua vez, utiliza esses textos como fontes para entender as sociedades, os eventos e as culturas nos seus diferentes e variados níveis, né? De uma forma mais precisa, né, Manuel Antônio Queiroz, numa definição mais tradicional e estrita, digamos assim, disse que a filologia consiste na fixação exata, né, no estabelecimento definitivo e na transmissão verídica de um texto mediante o segmento de um sistema código, uma árvore genealógica, né, dos seus manuscritos, e na elaboração, através da crítica textual, do aparato crítico, explicações do texto, com a nomenclatura de cada um dos manuscritos, códices ou adições, e também no transcurso de sua própria história, né? É igualmente de notório conhecimento que a filologia é um campo de conhecimento que consiste na captação, na compreensão do logos de um conteúdo de um texto, mediante uma cuidadosa análise linguístico-gramatical que converge, né, a sua interpretação histórica, cultural e principalmente literária. Para tanto, é necessário entender que a filologia ela flerta com diversas áreas do conhecimento, né? E vários domínios científicos, sobretudo com a linguística e com a história. Para o primeiro caso, né, para esse contato mais próximo, digamos assim, com a linguística, né, é sempre interessante considerarmos que as clarificações do tipo linguístico elas não são possíveis sem um fundamento textual seguro e verídico. Por sua vez, também é absolutamente dependente, né, de uma espécie de aditamento linguístico, né, como se disséssemos que um não existe sem o outro, né? A crítica não pode ser feita sem um texto seguro, confiável, verídico, né, e, ao mesmo tempo, a verificação dos aspectos linguísticos só são possíveis a partir do estabelecimento de um texto, ou seja, dependemos da materialidade do texto, né? Obviamente, existem vários conceitos de filologia, né? Filologia enquanto ciência, o que, por extensão, acaba também refinando, digamos assim, o ofício do filólogo. Tanto que um conceito unívoco de filologia é muito difícil de se determinar, tá? O objeto próprio da filologia, por sua vez, se tornando mais preciso e restrito, desde essa perspectiva reducionista, né, o que podemos dizer que hoje a filologia ela é concebida como o estudo e a fixação do texto, isto é, sua data, sua decifração, sua crítica interna e logo o estabelecimento das variantes, né, para uma lectio melhor ou, né, que essa lectio, né, que essa leitura surja em oposição à leitura difícil, né, digamos
digamos, esses termos. Tá? Eventualmente, o seu comentário, as referências, né, referências essas que facilitam a leitura de um aparato crítico que garante a sua autenticidade. Todos esses dados obtidos pelo filólogo podem, posteriormente, ser utilizados pelo historiador, pelo linguista, pelo crítico literário, enfim, por diversas áreas do conhecimento. Né? Claro que essa crítica, né, esse trabalho mais refinado do filólogo, ele não vai se restringir unicamente ao campo das humanidades. Né? Mais do que comprovado, está aí, né, para quem quiser verificar, os trabalhos filológicos, os bons trabalhos filológicos servem também para outras grandes áreas do conhecimento, como, por exemplo, as ciências, né, como a biologia, a química, a própria medicina, enfim, e áreas afins, né, que se tornam tão importantes, né? Quer dizer, o estabelecimento de um texto pelo refinamento filológico. Mas, afinal, uma questão, né, que, embora possa parecer bastante óbvia em todos os seus aspectos, né, conforme dito até aqui, mas que deve ser refletida, é justamente qual é a intrínseca relação entre a filologia e a história. Eu sei que essa questão ela pode parecer até uma questão inocente, né, dado que se você, enquanto filólogo, vai buscar estabelecer aí um sistema, né, você vai buscar estabelecer uma árvore genealógica, né, do seu texto, né, de todo o seu aparato crítico, etc., né, você acaba, consequentemente, dependendo da história. Mas é importante a gente pensar, enquanto pesquisador também, quais são verdadeiramente essas relações, né, de proximidade e distanciamento que há entre a filologia e a história. Vejam bem, falar apenas que a filologia ela é uma área que se utiliza da história como complemento, por exemplo, contextual dos seus trabalhos, é muito reducionista, é muito pequeno, dado o universo de possibilidades, né, do contato entre a filologia e a história, né, para que a gente possa colocar isso nesses termos. Tá? Nesse sentido, portanto, é necessário, como antes de mais, né, como no caso anterior, projetar aqui uma definição, né? Uma definição do que é a história, mas não aquela definição academicista de história, né? Mas uma definição mais, digamos assim, mais lúdica, mais prática, né? Mais material, no sentido de como se trabalhar, o que a história evoca no sentido do trabalho filológico também, né? Mark Bloch, né, um célebre historiador, né, que acabou sendo fuzilado pelos nazistas aí, na década de 40, né, durante o período da Segunda Guerra Mundial, né, que deixou um legado imenso. Né? Mark Bloch, justamente no seu último livro, chamado Apologia da História, o Ofício do Historiador, ele aponta alguns caminhos que eu julgo ser interessante para a gente justamente conduzir esse diálogo. Observem, né, que Bloch já escrevera que a história, né, se define como uma ciência, né, e ele coloca a palavra ciência entre aspas, né, que estuda os homens do tempo. Tá? Eu só explicando essas aspas assim, de uma maneira muito rápida, né, ele chama a história de ciência justamente no momento em que a história ainda está engatinhando enquanto disciplina. Eu lembro aqui que a história enquanto disciplina é algo que só será definido efetivamente, só será estabelecido definitivamente no início do século XX, final do XIX, ali, mas mais propriamente início do século XX, e Bloch está escrevendo ali na década de 40, então é muito pouco tempo ainda para que se considere, né, efetivamente a história enquanto ciência nesse sentido mais amplo. Por isso, as aspas, né, na colocação dele. Tá? Mas Bloch diz que a história é uma ciência que estuda os homens no tempo. À primeira vista, isso pode até soar de maneira ingênua e até mais do que óbvia. Nesse sentido, é importante também a gente imaginar o que é o tempo, né? Não só o tempo da história do historiador, mas o tempo para o filólogo. Como que o tempo se insere na questão do estabelecimento do sistema, né? do texto em si. Tá? O tempo, ele é uma experiência do vivido. É, por assim dizer, uma experiência do passado matizado nas ações do homem.
O tempo é a categoria da duração. Novamente, uma afirmação de Bloch. Sua percepção só é possível a partir de uma experiência do evento ou do acontecimento, ratificados no e pelo passado, sendo, portanto, a história efetivamente a leitura do tempo. A compreensão de sociedades pretéritas só é possível aos historiadores contemporâneos a partir de sua percepção, né, como os homens do passado concebiam e viviam também, e logo como eles registraram o seu tempo. Obviamente, encontramos-nos hoje num patamar absolutamente distinto daqueles em relação à percepção do tempo vivido, né, e por nós experienciado. A noção de tempo para os historiadores para os historiadores de hoje, ela é construída a partir de uma multiplicidade de tempos, que, embora se refira a um tempo uníssono, ela é, da mesma forma, um tempo divisível em segundos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios. Tais unidades de medida dos tempos, cada vez mais próximas e precisas sobre os eventos registrados, impulsionam os historiadores a pensar dentro desse tempo fragmentável, nos eventos, na sua própria posição enquanto observador do evento. O tempo e a memória são elementos indissociáveis e seletivos. Daí o registro, né, ser impreterível ao historiador. O historiador não toma o tempo em todas as suas dimensões, senão na medida do acontecimento, da sua duração no tempo. Os historiadores de ontem e de hoje constroem cada vez mais metodicamente o tempo da história. Todavia, o tempo com o qual os historiadores preocupam-se está para muito além do tempo cronológico, pois refere-se a uma categoria da duração, do acontecimento histórico, conforme conclamava Bloch. A abordagem da questão do tempo na história pode conduzir-nos a inúmeras considerações. O tempo do acontecimento delimita as ações do historiador, ao mesmo tempo em que ele racionaliza e justifica as suas escolhas. O tempo dos homens é uma ordem mensurável pelas ações humanas do próprio movimento. A história só pode sê-la na medida em que seu registro aufere-se no tempo, na ordem das coisas. De fato, a complexidade da velha questão do tempo requer ao historiador um exercício contínuo no ato de seu ofício. Pensar o tempo não é mais edificar a razão do tempo nas probabilidades da incerteza. Enquanto o ofício da história jamais autorizou o historiador a redimir erros, justificar escolhas ou racionalizar ações. A história não é um tribunal e o historiador não faz o papel de juiz, pois não cabe a ele julgar o passado, decidir sobre a vida ou sobre a morte. Na Idade Média, por exemplo, o tempo dos deuses, né, foi sucedido pelo tempo do Deus único. A história e o mundo tinham um criador. Superava-se a antiga proposição aristotélica, né, de que o tempo é o número do movimento segundo o antes e o depois. Mas vejam que mesmo essa concepção de tempo em Aristóteles, ela não fora totalmente harmônica entre os gregos, posto que Hesíodo, um pouco antes, né, de Aristóteles, em sua Teogonia, não aceitava essa proposição cronológica do tempo do antes e do depois, defendendo mais uma posição crato-ontológica, ou seja, baseado na força do ser, né, em que não havia nenhuma sucessão cronológica de eventos, senão que cada divindade é uma força do ser. Da filosofia à literatura, a concepção grega sobre o tempo era pautada em categorias. Na poesia épica dos gregos, o lugar dos eventos estabeleciam-se categorias. E ao invés de personagens, efetivamente, se elaboravam arquétipos, tipos ideais ou modelos, né? A lembrança, assim, era tida como algo memorável ou mítica, né? Mas, apesar de tudo, atemporal. Tá? Assim, essa transitoriedade do tempo entre os gregos foi um elemento determinante para a criação do ofício do historiador. Os gregos não foram os criadores da história, mas sim criadores do ofício do historiador.
né? Com uma precisão quase cirúrgica, eu diria, Filomena Gonçalves, né, escreveu, né, em um texto, né, que, e abro aspas aqui, falar de filologia e de história é falar de escrita, representação e memória. O que em tempos do império da realidade virtual e do apagamento da memória determina um exercício contínuo, né, de revisitação das origens daquelas duas áreas das humanidades. Há muito autônomas, embora tenham na sua gênese moderna uma matriz comum. E eu quero pontuar essa questão dessa matriz a qual ela chama atenção, porque o que torna tão próxima a filologia e a história, né, o que transforma essa matriz comum, é justamente a materialidade do tempo. A materialidade, já digo, oral, literária, do tempo experienciado, do tempo registrado. Assim, a filologia assenta na possibilidade de representar a linguagem humana por meio da escrita, dependendo, pois, de uma materialidade do documento escrito, que capta a língua e se corporiza em textos. Assim, a filologia é, lato sensu, uma disciplina da escrita, sendo que sempre é uma representação, né? E aqui eu me refiro à ideia da representação no seu sentido etimológico, né? Quer dizer, tornar presente, fazer presente aquilo que está ausente, tá? O que torna visível o intangível, vale dizer uma língua oral. Nesse sentido, a escrita é um artifício no qual as sociedades investiram ao longo da história uma carga simbólica, passando a ser a manifestação de poder, a legitimação, o prestígio social, a diferenciação cultural, melhor dizendo, a exclusão, a hierarquização, valores esses que extravasam, evidentemente, a mera função de translação da fala, né, que tanto mais que o material. Artífice da memória da língua, nas suas camadas, a escrita é igualmente um testemunho das percepções sociais, culturais e psicocognitivas alicerçadas em torno de uma língua ao longo do tempo. Lembremos aqui, sempre, né, que as línguas se transformam ao longo do tempo. Elas, seja através de contatos, seja através de inclusões, de exclusões, de percepções, né, as línguas, elas são elementos que se transformam ao longo do tempo, mas que trazem consigo, né, todo um arcabouço cultural, político e social que deve ser sempre levado em consideração, seja pelo historiador, seja pelo filólogo, né, o aspecto cultural é indissociável do estudo de qualquer aspecto da língua. A filologia, enquanto ciência, né, ela instiga os textos em sua dimensão histórica, linguística e cultural também, e tem como um dos seus principais objetivos a reconstrução textual. Essa reconstrução, ela visa recuperar uma forma mais possível, né, do texto original, especialmente quando você trabalha com obras antigas, né, transmitidas por meio de manuscritos, sujeitos a variações, erros de copistas, intervenções editoriais ou qualquer outro tipo de intervenção ao longo do texto, né? Observem que, quando eu me refiro aqui a obras antigas, eu não estou necessariamente falando de obras exclusivamente da antiguidade ou da Idade Média, né? A filologia é uma ciência que se aplica ao contemporâneo também, né? Ela está presente, seja numa análise, digamos assim, mais formal, mais científica, categórica a respeito de usos, de formas, de manifestações, né, de palavras, né, seja por meio de textos, né, textos antigos ou medievais, ou seja, ela é uma filosofia, ela é uma ciência, melhor dizendo, ela é uma ciência absolutamente contemporânea em diversos aspectos, né?
O processo metodológico para tal reconstrução ele é complexo, obviamente, e ele exige um rigor científico, envolvendo etapas que vão desde a coleta dos testemunhos até a elaboração de uma edição crítica, né? Essas etapas, eu acabei separando essas etapas aqui, são várias, mas obviamente apontando quatro dessas etapas que julgo ser bastante importantes, né, nesse processo do labor filológico também. Tá? O primeiro desses processos, né, dessas etapas, é justamente a coleta e a catalogação dos testemunhos. Né? O primeiro passo, portanto, é identificar, reunir todos os testemunhos disponíveis de um texto, sejam manuscritos, impressos, antigos ou citações, entre outras obras. Esses materiais são catalogados segundo sua procedência, datação e características físicas, sejam elas paleográficas ou codicológicas, né, no caso dos manuscritos. A análise preliminar ela vai permitir agrupar os testemunhos em famílias, ramificações da tradição textual, o que vai ajudar a entender justamente como o texto foi transmitido e também modificado ao longo do tempo, né? O segundo passo seria uma análise mais comparativa, com o estabelecimento de relações. Vejam, uma vez identificados os testemunhos, o filólogo ele realiza uma colatio, né, ou uma comparação minuciosa, né, anotando as variantes presentes em cada um. E a partir disso aplicam-se critérios, né, como, por exemplo, a lei do erro comum, né, que seriam, se dois manuscritos compartilham o mesmo erro, é provável que derivem de um modelo comum, né? Outro aspecto, né, outro critério seria a lectio difficilior, ou seja, as variantes, a variante mais difícil, né, ou incomum, ela tem a maior chance, talvez, de ser a original, pois os copistas tendem a simplificar o texto, né? E também, obviamente, não é descolado, né, desse tipo de leitura o contexto histórico-linguístico, a forma que melhor se adapta ao estilo do autor, ou mesmo ao estágio da língua na sua época, no seu tempo, né? Esse tipo de análise permite reconstruir um sistema código, que é o diagrama, né, que vai representar as relações entre os manuscritos, indicando quais são os testemunhos mais fidedignos, né? O terceiro passo consiste justamente na conjectura e crítica textual, né? Quando as lacunas ou corrupções são irremediáveis, por exemplo, né, pela tradição manuscrita, o filólogo ele recorre a uma conjectura, a uma emenda baseada no conhecimento linguístico, histórico ou literário. Por exemplo, quando um verso corrompido de um poema latino pode se propor uma correção que restaure a métrica e o sentido, né? Sempre justificando, obviamente, esse tipo de intervenção. E o quarto e último passo seria a edição crítica e o aparato, né? Que é o resultado final, né, que a edição crítica apresenta. Ou seja, o texto reconstruído, com as eventuais marcações e incertezas, né, como as lacunas ou as leituras duvidosas, né, a elaboração do aparato crítico, listando variantes rejeitadas e suas fontes, permitindo ao leitor acompanhar escolhas editoriais, e logo a introdução e notas, né, que vão explicar aí os critérios adotados e o contexto da própria obra. Mas e já encaminhando para uma reflexão mais pontual, né? Qual é o papel do filólogo e qual é o papel do historiador na reconstrução textual? Vejam, a reconstrução textual ou a reconstrução de textos antigos, né? Ela é uma tarefa interdisciplinar que envolve a colaboração entre filólogos e historiadores, cada um contribuindo com métodos e perspectivas distintas. Enquanto o filólogo se dedica à análise linguística e à crítica textual, o historiador contextualiza o documento dentro do seu ambiente sociocultural. Essa sinergia ela é fundamental para os estudos sérios de quaisquer textos, desde os mais remotos textos da antiguidade, ou clássicos gregos ou latinos, passando também pelos textos medievais e modernos, pois permite não apenas a recuperação das formas linguísticas passadas, mas também a compreensão do seu uso e evolução ao longo do tempo. A filologia, enquanto ciência, ela estuda as línguas e os textos em sua dimensão histórica e crítica e desempenha um papel fundamental na reconstrução e a interpretação de textos antigos. O seu método,
né? Combina a análise linguística, a crítica textual e a contextualização histórica, permitindo não apenas a recuperação de obras deterioradas pelo tempo, mas também a compreensão mais precisa de seu significado original. Através do cotejamento de manuscritos, a identificação de variantes e da aplicação de critérios sistemáticos, os filólogos, né, melhor dizendo, buscam aproximar-se de uma versão mais autêntica desses textos, muitas vezes fragmentados ou corrompidos por sucessivas transcrições. Além dessa restauração material, né, a filologia contribui ainda para a elucidação dos aspectos culturais, literários e sociais imbricados na linguagem. Por exemplo, o estudo de obras clássicas como a Odisseia de Homero ou os textos bíblicos exige não apenas o domínio das línguas originais, seja o grego antigo ou o hebraico, mas também a compreensão de contextos de sua produção e transmissão. A crítica filológica, ao desvendar as camadas de intervenções escribais, digamos assim, né, dos escribas ou dos copistas, etc., né, e as alterações textuais, revela como esses escritos foram lidos e reinterpretados ao longo dos séculos. Assim, a filologia não se limita à reconstrução mecânica, mas assume um papel, diria, hermenêutico essencial para a preservação do legado escrito da humanidade, né? Seria quase que o filólogo, ele é o tutor, né, da cultura escrita, do legado escrito, desses pedaços de cultura dispersos ao longo do tempo e ao longo dos diferentes espaços de produção. A análise linguística realizada pelo filólogo abrange aspectos fonéticos, morfológicos, sintáticos e lexicais, permitindo identificar mudanças na língua que são tão importantes para a compreensão do próprio contexto, né? Como destacou a professora Matos Silva, o estudo de documentos medievais, por exemplo, como os cancioneiros e as cantigas de Santa Maria, revela traços do galego-português, que foram essenciais para a formação do português moderno. A reconstrução de textos antigos pela filologia, ela não é um processo isolado, mas dialoga com outras disciplinas, como a arqueologia, a paleografia e a própria história. A descoberta de novos manuscritos, como, por exemplo, os pergaminhos do Mar Morto, muito embora não seja uma descoberta muito recente, eu lembro aqui que os pergaminhos do Mar Morto, eles haviam sido descobertos ali no final dos anos 40, né, logo depois da Segunda Guerra, né, início dos anos 50, mas que foram trazidos a lume assim, mais recentemente, quer dizer, não foi de imediato, né? Mas seria um bom exemplo para a gente pensar isso, né? Os pergaminhos do Mar Morto, os papiros de Oxirrinco, né, frequentemente exige uma interpretação, ou melhor, uma integração de conhecimentos técnicos e teóricos para decifrar escritas apagadas ou danificadas. Além disso, o avanço tecnológico trouxe ferramentas como a imagem multiespectral e a própria inteligência artificial, né, que auxiliam na leitura de textos antes considerados ilegíveis, né, sejam ilegíveis pela ação do tempo, sejam ilegíveis por imperícia daqueles que os produziram, etc., né? Então, isso tudo, esses avanços tecnológicos, de certo modo, eles vêm nos auxiliar justamente nesses processos de leitura, interpretação e, logo, a preservação desses materiais. Contudo, tais inovações elas não dispensam o rigor metodológico, filológico, pois a interpretação desses dados ainda depende de um profundo conhecimento linguístico e histórico, né? Um dos grandes desafios contemporâneos da filologia reside justamente na tensão entre a busca pela versão original e pelo reconhecimento, digamos assim, de uma natureza mais dinâmica dos textos antigos, muitas vezes marcados pela pluralidade de vozes e reelaborações. A filologia, portanto, não apenas reconstrói, mas também problematiza noções de autoricidade, de canonicidade, evidenciando como os textos são produtos de tradições vivas e mutáveis. Nesse sentido, o papel do filólogo, transcende a técnica, transformando-se numa disciplina reflexiva que questiona os próprios fundamentos da transmissão e da significação na cultura escrita.
Se por um lado, digamos assim, essa é a pontinha do iceberg, né? É um pouco do mínimo do trabalho do labor filológico, né? Qual é o papel do historiador nesse processo da reconstrução textual? Vejam só, a reconstrução dos textos antigos, ela não é, obviamente, uma tarefa restrita unicamente à crítica filológica ou à análise linguística. Os historiadores também desempenham um papel essencial nesse processo, fornecendo o contexto sociocultural e político necessário para a compreensão desses documentos. Enquanto a filologia se concentra na materialidade do texto, na sua linguagem, transmissão e variações, a historiografia, ou seja, a escrita da história, investiga as condições de produção, circulação e recepção, permitindo uma interpretação mais abrangente, seja através do cruzamento de fontes diversas, como inscrições, documentos administrativos e evidências arqueológicas. Os historiadores reconstroem redes de significados que envolvem os textos, elucidando, por exemplo, como obras literárias legais ou religiosas refletiam ou contestavam as estruturas de poder da época em que foram produzidas. Um dos principais contributos da historiografia reside justamente na crítica das fontes, método que avalia a autenticidade, intencionalidade e viés dos registros antigos. Ao analisar um texto, como, por exemplo, a Anábase, que é um texto que foi escrito pelo historiador grego Xenofonto, ou a Regesta do imperador Augusto, escrita no século I a.C., o historiador não apenas verifica a sua confiabilidade, mas também questiona as motivações por trás da sua composição. Essa abordagem é fundamental para evitar anacronismos, pois reconhece que os textos antigos não são meros relatos objetivos, mas são construções discursivas inseridas em um contexto específico. Dessa forma, a historiografia complementa o trabalho do filólogo, né, ou o trabalho filológico, demonstrando que a reconstrução textual não se limita à restauração de palavras, mas à recuperação de sentidos históricos perdidos. Seria quase que uma semântica da história relacionada diretamente com a materialidade, né, daquilo que revela a própria história, né, o texto. A atuação dos historiadores na reconstrução dos textos antigos frequentemente demanda de uma elaboração mais rigorosa, né? E logo uma colaboração com outras disciplinas, tal qual a filologia, a paleografia, a diplomática e até mesmo as ciências naturais, quando se utiliza, por exemplo, a datação por radiocarbono de papiros ou outros tipos de textos, né? Um exemplo emblemático é o estudo dos decretos de Ptolomeu, né? Onde se combina a combinação da análise textual, contexto histórico de produção e evidências epigráficas, permitiu não apenas reconstruir o conteúdo dos éditos, das leis, né, mas também estabelecer aí uma espécie de hierarquia das funções políticas no Egito helenístico. Além disso, a historiografia contemporânea ela tem colaborado, ela tem incorporado teorias da literatura e da antropologia para interpretar textos antigos, como produtos de tradições orais ou performáticas, como no caso dos poemas homéricos, cuja transmissão, né, envolvia a recitação pública e adaptações contextuais, né? Um desafio central enfrentado pelos historiadores é justamente a fragmentação dessas fontes. Muitos textos chegam ao presente de forma incompleta, seja por deterioração material, seja por supressão deliberada, como no caso da chamada damnatio memoriae romana. Seria literalmente o apagamento, né, a danação da memória, né, que era um artifício político utilizado pelos romanos, muitos imperadores romanos utilizaram esse artifício, né, como se apagando todos os registros, especialmente literários e imagéticos dos seus antecessores, eles pudessem apagar a sua atuação ao longo da história. Seria quase como um castigo, né, imposto pelos romanos. Nesses casos, a reconstrução histórica ela exige inferências baseadas em evidências indiretas, como moedas, arte ou até textos paralelos. Apesar das limitações desse processo, enriquece a compreensão dos textos
revelando como eles eram lidos e ressignificados em diferentes períodos. Assim, o trabalho do historiador não apenas recupera o passado, mas também ilumina os mecanismos de preservação e esquecimento que moldaram a memória escrita das civilizações antigas. O historiador complementa o trabalho. Oi, Everton, tudo bem? Só queria avisar que faltam 2 minutos, tá bom? Perfeito, professor, perfeito. Já Tá estou bom. concluindo, né? Portanto, o trabalho do historiador ele complementa o trabalho do filólogo, né? Seja através do seu contexto histórico, político ou mesmo no seu contexto social, né? Diversos outros exemplos, né, dessa atuação elas podem ser obtidas, né, de acordo com períodos, documentos, textos vários, de tal modo que a reconstrução textual ela é um processo que demanda a integração de métodos filológicos e históricos, de modo que, enquanto o filólogo restaura essa materialidade linguística, digamos assim, do texto, o historiador ilumina o seu contexto de produção e recepção. Juntos, eles fornecem uma visão mais completa de toda a trajetória de um texto, enriquecendo tanto os estudos linguísticos quanto culturais, justamente observando aí a preservação dessa memória cultural, né? Portanto, a indissociabilidade de ambos os ofícios, de ambos os trabalhos, ela é essencial para qualquer um que tente se aventurar aí na compreensão do mais profundo espírito dos nossos antepassados, né? E eu concluo aqui, agradeço o espaço, a oportunidade e, enfim, fico à disposição, professor Luiz Antônio, colegas, professores, muito obrigado. Muito bem. Agora nós teremos 15 minutos para questões. Se alguém tiver perguntas para o Everton, por favor. Clóvis, quer perguntar alguma coisa, Clóvis? Dizer parabéns, Everton. Muito bom. Excelente fala, muito consistente, muito elucidativa. Muito obrigado. Obrigado, Clóvis. O Clóvis, ele participou de um curso, né, que eu dei aí em São Paulo, né, Clóvis? Não sei se você está lembrado. Claro. Foi meu aluno de latim medieval. Prazer em revê-lo, Clóvis. O prazer é todo meu. Muito obrigado. Obrigado. Queria dizer uma coisa, Everton, que os meus estudos têm mostrado que a filologia ela passa a integrar um trio, sabe? Ela compõe junto com a filosofia e a história um grande trio que constitui a grande tarefa reservada à razão para evitar os erros, evitar a fantasia, etc., nos estudos científicos. Os estudos, no caso, de humanidades, obviamente, né? Estou me referindo à matemática, nada disso. E essa ligação que você faz da história com a filologia me parece central, né? Eu agradeço, professor, e realmente, como eu falei, pode parecer uma coisa menor, digamos assim, né? Mas fato é que quando a gente toma em mãos, né, um bom trabalho filológico, né, que estabeleça um diálogo com já digo, a cientificidade da história, né, esse trabalho ele se torna muito mais confiável, inclusive, sobre diversos aspectos, né? É óbvio que eu procurei também não ficar fazendo aquelas divisões clássicas que a gente tem, né, da própria história da filologia, né? Uma filologia românica, uma filologia portuguesa, uma filologia grega, uma filologia latina, falando, obviamente, de modo geral da filologia, né, e o seu franco diálogo com as demais ciências,
julgo ser absolutamente importante, né, para que isso seja estabelecido de uma maneira mais séria, mais cuidadosa, né. Aqui que já estão chegando os comunicadores, né? Uhum. Ninguém tem pergunta para o Everton? Também fico absolutamente aberto a qualquer crítica, a qualquer sugestão nesse aspecto, né? Claro que o que eu trouxe aqui é uma visão, obviamente, minha, particular, né? Mas fico aqui à disposição de qualquer comentário, mesmo negativo também do trabalho, porque não, né? Eu acho que isso sempre engrandece o trabalho da gente. O Clóvis quer dizer alguma coisa, Clóvis? Pelo contrário, Everton, nada de negativo, muito bom, repito, muito consistente. Permitam-me, então, aproveitar a oportunidade e formular uma questão paralela, pode ser? Você mencionou, embora muito de passagem, o hebraico, foi quando você falou dos textos bíblicos, né, ao lado de textos gregos arcaicos, acho que era Homero, e eu me lembrei de uma informação que você me transmitiu lá naquele curso, que, aliás, foi excelente, claro que eu lembro perfeitamente, sobre a topicalização, o fenômeno, né, da topicalização tão mencionado hoje. Você disse que era comum, acho que até você disse alguma coisa como estrutural, né? Acho que você mencionou também o próprio aramaico. Eu me lembro disso, não sei se você gostaria de dizer alguma coisa a respeito, acho muito interessante. Sim, sim. Eu lembro que a época, né, a gente acabou trazendo alguns aspectos, assim, mesmo que rápidos também, de incursões filológicas, digamos assim, né? Mas é justamente essa questão das familiaridades linguísticas, né? E como isso também acaba interferindo na própria interpretação, não apenas da palavra em si, mas justamente de textos e contextos, né? Eu lembro aqui, havia até um exemplo muito pontual, né, que era justamente alguns problemas justamente da tradução, né, de termos hebraicos para o grego na época, né, que acabaram criando situações até muito curiosas do ponto de vista linguístico, né? Uma palavra, na época, né, a palavra demônio, né, de daimon, né, de onde vem o sentido e como que isso vai criando não é, não é exatamente um neologismo, mas como que isso vai criando formas de se interpretar isso de maneira diversa em várias línguas, né? E você trazer isso, quer dizer, e estar atento principalmente a isso, faz parte, sim, também do trabalho, não só do historiador, mas, sobretudo, também do filólogo, né? No sentido de como que a gente deve ter cuidado, né, ao observar, né, o uso justamente, eu não digo indiscriminado, mas às vezes até por desconhecimento, né, justamente dessas origens dos termos e de como isso se torna importante, né, na fundamentação de um trabalho, seja ele de um conceito, que um conceito sabe muito bem que pode modificar absolutamente a interpretação de todo o contexto, né? Então isso é fundamental. E claro que quanto mais você digamos assim, se distancia das línguas modernas, né, isso vai ficando cada vez mais complexo, né? E eu digo complexo não é apenas do ponto de vista do conhecimento ou não daquelas línguas antigas, sejam elas antigas ou modernas, mas é justamente no conhecimento de como isso foi utilizado em determinados contextos, né? E esse é um ponto que acaba sempre requerendo, exigindo um pouco mais daquele que vai buscar estabelecer, né, essas familiaridades, essas relações, sejam elas linguísticas, culturais, históricas, entre os conceitos. Desculpa, não sei se respondo a sua questão, Clóvis, mas ela é ampla também nesse sentido, né, nesse aspecto. Né? Certo.
Havia sido uma referência precisamente à topicalização, aquele fenômeno que parece que geralmente é entendido como algo contemporâneo, digamos, né? Você ressaltou que tem um lastro assim antiquíssimo, né? Isso, ela é observada de há muito, né? É claro que não digamos assim, com esse rigor teórico, acadêmico, digamos assim, moderno, né, contemporâneo, mas ela é algo absolutamente rastreável, né? Seja nos antigos e, sobretudo, nos medievais também, justamente nesse momento de releitura digamos assim, de busca por espaços, especialmente nas culturas das religiões monoteístas, né? Seja o judaísmo, seja o cristianismo, como que isso vai aparecendo, né? Muito bem, se ninguém tiver nenhuma pergunta, só resta agradecer ao Everton e aos presentes, né, pela palestra. Muito obrigado mesmo. Todos se ficaram assim muito satisfeitos, né, com o que você disse. O assunto é bem pertinente, né, aos nossos estudos. E então aguardar agora alguns minutos para o início das comunicações da tarde. Se não me engano, são duas ou três, né? Não tenho certeza. Sim, professor, são Aí o duas Paulo, né, comunicações. Paulo, você Aham. vai ficar no comando, né, dessas. Eu sou um Bom, dos comunicadores. e você é um deles, então. É, Mas prestando atenção sempre no tempo, né? Eu sim, sou sim, muito criterioso com o tempo, assim, porque exatamente. é um evento para todos, né? Então é isso aí. E não sei se você vai ficar ou não, Everton, você fica à vontade, fique à vontade. Professor, eu só quero agradecer ao Clóvis, agradecer ao Paulo, agradecer, enfim, a todos, né? Mas de modo muito particular, professor, a essa sua sempre generosa atenção, né? Sobretudo, eu já disse isso algumas vezes ao professor, né? E repito aqui publicamente, né? A sua humildade acadêmica, ela é inspiradora, né? E eu acho que é um ponto sempre importante e sempre valoroso, né? Então, eu realmente agradeço, fico à disposição, né? Em outros momentos, em outros espaços, tá? Desejo muita sorte aí aos apresentadores, né? Vou buscar participar, ao menos uma parte, né, das apresentações, né, que tenho certeza que vão ser bastante instigadoras também em vários aspectos, mas de coração, realmente, muito, muito obrigado mesmo. E eu desejo a você que continue formando bons alunos para salvar nossos estudos, não é? Bom, então até logo, Everton. Obrigado. Até a próxima, hein? Ok. Obrigado. Então agora é com você, né, Paulo? Sim, sim. Então, eu gostaria também de agradecer ao Everton, né? São sempre bastante instrutivas as apresentações dele, né? Temos um time aqui realmente bem forte na filologia, né? Trazendo muita informação, muitas novidades aqui para nossa área, né? Gostaria de lembrá-los que está fixada já a lista de presença, né? Para os que assim desejarem assiná-la, né? E fazer jus ao certificado de ouvintes ao final do evento, né? Dentro de alguns dias, produziremos todos os certificados, que serão enviados aos comunicadores, né? E aos organizadores também do evento. Então, seguimos assim com a parte relativa às comunicações, né? Temos dois comunicadores listados nessa parte da tarde, né? E o primeiro desses comunicadores sou eu, não? Então, eu apresentarei a vocês o meu tema. Então, vamos começar a marcar o tempo a partir de agora, né? Deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação.
Vamos ver. Já está aparecendo, né? Ok. Muito bem. Todos estão vendo os slides, não é? Bom, e assim prossigo com a comunicação, né? Cujo título é Aprisionados na Matéria, um estudo sobre a codificação alegórica em Dante. Então, o meu orientador é o professor Luiz Antônio Lindo, né? E essa apresentação foi produzida a partir de um estudo maior, que é o da minha tese de doutorado, né? E é financiada, uma pesquisa financiada com bolsa da CAPES, né? Então, eu quero iniciar a minha apresentação com a leitura de um poema do Dante, que é bem correlacionado com essa pesquisa que nós estamos desenvolvendo, né, que tem como texto principal a Divina Comédia. Esse texto é o Le Rime Pietrosi, né, e eu separei 2 trechos dele, né, uma do canto 1 e uma do canto 4, né, com a tradução aqui do Haroldo de Campos, de 1965. É um texto de 1293, né, da fase assim, inicial do Dante, logo depois que ele havia escrito a sua primeira obra, que era a Vida Nova, né? Então, acredito que ele escreveu assim 2 ou 3 anos depois essa canção. E ela começa assim: Canção, o que será de mim no outro e doce tempo novo, quando chove dos céus o amor na terra, se há mais nada nessa quadra gelada, e a ninguém, só a mim, amor comove. O que mais pode ser? Homem de mármore que se fiou num coração de mármore. E aqui prosseguindo o canto 4, né? Não acho escudo, tudo ela arrebenta, nem sítio que de seu olhar me esconda, que, como flor na ponta, assim da minha mente está por cima, tão pouco do meu mal parece atenta, como o barco do mar que não faz onda, e o peso que me afronta é tal que não lhe posso encontrar rima. Ó angustiante, despiedosa lima, que surdamente a vida vens roer-me. Então, por que não temes comer-me o coração escama a escama, como eu temo nomear a quem te afaima? Então, vemos aqui nessa poesia do Dante, né, a possibilidade de fruir da beleza, né, que é algo que ele nos oferece, essa fruição literária, né, da beleza, é algo que o Dante nos oferece consistentemente, né? Ele dirige essa canção para uma dama que não sabemos quem é, né? E é uma dama que é indiferente ao amor dele, né? Não tem feito assim muito bem para ele gostar dela, porque ela é uma pessoa, como ele descreve, uma pessoa que tem um coração de mármore, né? Um coração petrificado. Ela reage gelidamente, né? Muito friamente a esse amor dele, né? E assim destrói o coração dele gradualmente, né? Ele compara esse amor, inclusive, a um peso que o afunda, né? Que o Humberto de Campos traduziu como um peso que me afronta, né? E para o qual ele não pode encontrar comparativo, ou seja, ele não consegue encontrar nem rima nessa canção. Logicamente que essa canção segue aquela lógica dos poetas antigos, né, que eles produzem uma ficção, né, eles constituem uma ficção, mas essa ficção tem uma mensagem codificada por trás dela. Então, aqueles que tiverem assim um engenho mais privilegiado, né, e que estiverem dispostos, né, a saber qual realmente é a ficção codificada, a mensagem codificada dentro dessa ficção, né, teriam a oportunidade de encontrar matéria para o trabalho do seu engenho, né, do seu pensamento. Interpretar essa canção, no entanto, não é uma questão assim tão simples, né? Se nós pegarmos apenas esses dois trechos aqui, teríamos que partir para o próprio conceito de alma do Dante Alighieri, né? Não por um acaso, né? Comentando os temas excelentes a serem tratados pela literatura produzida com o uso do vulgar e lúcido, né? Dante destaca 3 temas, cada um ligado a uma faceta da alma humana, né? Aquilo que é útil,
que se relaciona à alma vegetativa do homem, aquilo que é prazeroso, que se relaciona à alma animal, e aquilo que é honesto, que se relaciona à alma racional. Então, ele diz que a alma humana necessariamente tem essas três facetas e que todo entendimento tem que passar por essa integralidade da alma humana, né? Assim como a literatura tem que ser produzida voltada para suprir os interesses dessas três facetas, né? O que mais o Dante diz sobre a alma, né? O Dante não teme assumir que a alma seja imortal, né? Diferente, por exemplo, do que vimos no Aristóteles ontem, né? Ele fala abertamente, né, que ele vê várias evidências, né, de que a alma humana seja imortal, né? Aliás, ele acha difícil aceitar que ela não seja imortal, né? E dadas essas considerações, né, na carta 13, a Cangrande de la Scala, né, que estávamos vendo hoje de manhã, né, um comentário na apresentação da professora Maria Cecília Casini, ele comenta nessa carta que a preocupação dele em relação a compor a Divina Comédia é que justamente ela pudesse ser útil ao comentar o estado das almas depois da morte, né? Com efeito, é ao redor desse tema que se desenvolve toda a obra, né, a Divina Comédia, porque essa carta é um comentário, né, que envolve a produção da Divina Comédia, né? Então, o que mais que o Dante afirma sobre a alma humana, né, já na Divina Comédia, né? Na Divina Comédia, o Dante afirma que a alma se move, né? E isso já está logo no começo, né? Nel mezzo del cammino de nostra vita. Então, esse verso aqui faz referência ao chamado arco da vida, né? Em que a alma humana principia na infância, ela chega à idade adulta, ela conhece a maturidade e depois ela conhece lá a senescência, né? A senectude, como Dante coloca. E ele diz que ele está justamente na metade desse ciclo, né? Quando ele se encontra com essa circunstância aqui um tanto complicada, né? Ele afirma que a alma move. E isso está, por exemplo, na afirmação do Virgílio, né, quando ele diz, né, a te conviene tenere un altro viaggio. Ele resgata o Dante, né, que estava perdido no meio de uma selva escura, e ele diz que o Dante tem que fazer uma outra viagem, que seria para o inferno. Evidentemente, o Dante não quer fazer essa viagem, né? Mas o Virgílio o move a fazer essa viagem, né? O convence, né? Então, o Dante ainda não quer fazer a viagem, mas, dado os argumentos do Virgílio, né, e o julgamento racional do Dante, ele passa a concluir que seria melhor fazer a viagem do que não fazê-la, né? E também o Dante diz que a alma é movida. Isso no último verso, né, da Divina Comédia, quando ele fala de l'amor che move o sole e l'altre stelle. Ou seja, o amor que move o sol, que move a todas as outras estrelas, né, é um amor que move as almas dos seres humanos também, né? E aí a gente passa a raciocinar, né, sobre a finalidade do Dante, né, ao escrever a Divina Comédia, né, que seria buscar trazer conhecimento das pessoas, né, sobre o que ele considera que vai ser a condição das almas após a morte, né, sobre a questão do julgamento que elas enfrentarão, né, e a condição que elas vão passar a enfrentar a partir daí, que pode ser uma condição miserável ou uma condição um pouco melhor, né. Isso dependerá de como as pessoas fizeram o uso da sua inclinação natural, né, que ele descreve no Convívio, né. Qual seria a inclinação natural de todo homem? Seria o saber, né. Então, os homens devem buscar essa inclinação natural para atingir a sua perfeição distintiva, né, e, ao buscar o saber, eles devem buscar conhecer também as 11 virtudes principais, né, que ele enumera em O Convívio, né, descreve como elas se caracterizam, né? A coragem, a temperança, a liberalidade, a magnificência, né? A magnanimidade, o orgulho moderado, a serenidade, a afabilidade, a franqueza, a eutrapélia, que ele descreve como uma moderação nas nossas brincadeiras, né, no nosso senso de humor, e a justiça, né? Ele acrescenta uma outra virtude cardinal a essas, que é a prudência, né?
E ele diz que, por meio dessas virtudes, né, nós podemos evitar 2 inimigos colaterais, né? A cada uma delas corresponde 2 inimigos colaterais, e são os vícios. Ou seja, a falta dessas virtudes é a falta de equilíbrio. E a falta de equilíbrio são os vícios que indispõem o homem a receber o que seria uma infusão dada pelo próprio Deus, né? Ou seja, a graça, né? Essa graça não alteraria a natureza de cada indivíduo em si, mas ela seria uma forma de aperfeiçoá-la e evitar, assim, que as pessoas acabassem caindo, né, naquele destino miserável, né, aquela região miserável que é o inferno, né, que ninguém gostaria de ficar, né, inclusive ele não quer passar por lá, mas ele precisa passar. Então, prosseguindo aqui, nós temos muitas representações dos círculos do inferno, né? E muitos comentários também sobre o esquema do Dante, né? Que se basearia na ética do Aristóteles, né? Para dizer o lugar que cada uma das almas vai ocupar, nessa ordem, né, afunilada que nós vemos aqui. Então, o inferno seria constituído por círculos, né, esculpidos na rocha, né? E esses círculos seriam ocupados por pessoas que, de alguma forma, incorreram, né, por falta das virtudes cardinais, né, em alguns dos pecados, né, que prejudicam ou destroem a alma, né. Então, por exemplo, existem um círculo aqui dos intemperantes, né, que incluem aqui os luxuriosos, né, logo mais abaixo está em inglês aqui, né, logo mais abaixo aqui estão, né, deixa eu até ampliar aqui. Bom, voltei para o começo aqui, mas logo eu chego lá. Né? Logo mais abaixo aqui estariam os glutões, né, os cobiçosos, as pessoas, né, que são afetadas pela ira, né, e mais abaixo ainda, né, nos círculos ainda com punições mais severas, né, os culpados de heresia, de violência, né, de fraude, né, e de traição, no círculo mais abaixo. Então, o que nós vamos perceber nessa progressão dos círculos, né, é que os movimentos das almas que estão nesse grande reino, né, chamado de inferno, vão diminuindo gradativamente, né? Se a gente pega, por exemplo, o círculo da luxúria, as almas estão voando ao vento, né? Então, parece que elas têm uma certa liberdade, né? Elas podem voar para onde elas quiserem ali dentro daquele espaço, mas a verdade é que elas fazem círculos, né? Fazem círculos e círculos que não levam a lugar nenhum. E essa limitação dos movimentos vai crescendo à medida que as pessoas estão aprisionadas dentro da cidade de Dite, né? Mais abaixo, né? Nos círculos relacionados à violência, né? As pessoas ficam dentro de poças de lama, né? E mais abaixo ainda, né, os fraudulentos ficam dentro de uma poça de piche, né? Até chegar a uma parte mais inferior em que as pessoas aparecem congeladas, né, em suas próprias lágrimas, né? Dentro do lago do Cossito, né? Então, esse congelamento se deve realmente à proximidade da presença de Lúcifer, né? Que está aprisionado dentro da rocha, né? Não consegue se mover dali, né, aprisionado na rocha, aprisionado na matéria, né, e o movimento constante de suas asas, que parecem que tentam libertá-lo ainda, né, produz aquele vento e o gelo que congela todas as almas presentes ali em volta, né. Então, é grande a diferença que você vê, por exemplo, entre o limbo, né, onde estão os sábios da antiguidade, onde Dante encontra os sábios da antiguidade, no canto 4 do inferno, né, o canto 5, né, onde ele encontra Paulo e Francesca, né, e as regiões inferiores, as coisas parecem que vão piorando, né. Quando ele chega aqui, por exemplo, né, nessa situação em que ele tem que cruzar o fosso na barca de Flégias, né, para entrar na cidade de Dite, as almas aqui já estão desesperadas para tentar sair desse fosso, né. Então, quer dizer, a liberdade deles vai se reduzindo, né, gradualmente. Né?
Então, qual é a interpretação que é dada, por exemplo, a Canzone Petrosa, né? Se a gente pegar o Mazzotta, por exemplo, né, o Mazzotta traduz, né, uma parte da canção, um dos versos da canção, né, como The Summit of My Mind, né, relacionando a passagem ao Apex Mentis ou Assis Mentis, né, como conhecido nos tratados medievais sobre a alma. Entre outras coisas, o termo designa o ponto de conjunção entre o intelecto e a vontade e descreve o princípio da escolha moral, o infalível hábito inato da mente de fazer julgamentos práticos, né? Mazzotta acrescenta ainda que Dante implica com isso que o seu eu lírico havia sofrido absoluta corrupção do intelecto e, uma vez que a mens é a faculdade da visão intelectual, o obscurecimento da razão pela visão carnal da medusa, a perda do bem do intelecto, né, como Virgílio já havia advertido, é um caminho sem volta. Então, quer dizer, na jornada de Dante pelo inferno, né, eu já vou resumir a minha apresentação, né, porque está chegando ao fim o meu tempo, né. Na jornada de Virgílio pelo inferno, são repetidos os sinais que alertam Dante para o fracasso, né, da jornada. E o que seria o fracasso da jornada, né? Se ele tão somente mirasse a Górgona, que ele encontra perto da entrada da cidade de Dite, ele seria transformado em pedra e não voltaria mais à superfície, né? O próprio Mazzotta analisa que nas metamorfoses do Ovídio, a grande tragédia silenciosa é que os seres são transformados de repente, né, em pedra, né, ou árvores, né, e ficam aprisionados na matéria. Então, quer dizer, é o perigo que o Dante procura evitar aqui, né? Isso tudo já está consolidado, mas o que nós procuramos determinar aqui é a maneira como o Dante está utilizando essa codificação alegórica por sob as mensagens, né? Por sob a sua ficção escrita, né? Então, o nosso estudo tem buscado avançar na forma de entender o seu diálogo, né, com a sua própria obra, né? Como ele faz aqui no próprio verso das Canzoni Petrosas, né? Lá no começo, né? Ele fala, canção, o que será de mim? Ou seja, ele dialoga com a sua própria canção. E ele faz isso, por exemplo, com a Divina Comédia, ele faz isso com a Divina Comédia utilizando a carta Can Grande, né? E usa trechos do Convívio, né? Para falar de outras obras suas, né? E explicar essas obras, né? Então, essa intervenção na leitura é algo que nós buscamos estudar daqui para frente. Obrigado pela atenção de todos vocês. Bom, tendo terminado a minha apresentação, eu gostaria de chamar o próximo comunicador, né? Ele tem uma comunicação intitulada Considerações sobre Dialetologia, né? E Contato Linguístico, em Graciadio Ascoli. É uma comunicação de Matheus Azevedo. Matheus Azevedo já está presente? Vejo que o Matheus não está presente aqui, hein? Eu acho que eu vou ter que abrir a sessão para as perguntas, então, né? Digo que vocês fiquem à vontade, né? Se vocês têm alguma Paulo, pergunta. agora não são as perguntas. Agora são as próximas, e no final é que serão as perguntas. É que nós só tínhamos duas hoje, professor. Mas só você falou, a Arlete não fala hoje? A Arlete fala amanhã. Ah, então acabou. Tá bom, tá certo. Desculpa. Bom, então, fiquem à vontade, né, se vocês tiverem perguntas a apresentar, né? O tempo está aberto às perguntas. O Clóvis, sim, Clóvis, fique à vontade. Beleza de fala, Paulo. Muito boa, muito clara, muito ilustrada e ilustrativa. Muito obrigado. Só um comentário. No nosso imaginário,
uma das características terríveis do inferno é a altíssima temperatura, né? O fogo, propriamente dito. E aí, nesse esquema, que então eu entendi que tem lastro antigo, né? Até aristotélico, o pior é o gelo, não é isso? Exatamente, né? Contraintuitivamente, o pior é o gelo. Contra-intuitivamente, é até anti-intuitivo mesmo, segundo pelo menos o nosso imaginário. E eu concordo, sabe? O frio dói. Não, realmente. Na verdade, há muito mais assim o que comentar a respeito desse assunto, né? Eu não pude me alongar mais, né? Já estava assim com bastante matéria para passar, né? Mas o Dante, né? Ele é bem assim inteirado daquele esquema que já vinha desde Santo Agostinho, né? Que falava que o amor faz com que uma alma ache o lugar certo dela, né? O lugar adequado dela Sim, no universo, né? sim. Então ele diz que o Agostinho diz, né, que um amor mal direcionado torna as almas em pedra, né? Então elas ficam mais pesadas e acabam descendo, né? Ao passo que o amor bem direcionado, né, que seria o amor assim voltado para os céus, né? Como aquele amor, né, que chove, né, que o Dante diz, né, que no doce tempo, né, aquele amor chove do céu, né? Esse amor torna as pessoas como fogo, né? Então a alma sobe, né? Porque o fogo sobe, a pedra cai, né? Sim, sim. Então é interessante que o fogo ainda seria um instrumento de aperfeiçoamento das almas e que levaria elas para cima, né? Uhum. Então uma alma desse tipo não poderia ficar no inferno de jeito nenhum, né? É Sim. interessante até que vários teólogos comentam, né, que aquelas almas que estão ali no inferno não estão ali por causa de seus pecados, né? Outras cometeram pecados mais graves ainda e estão no purgatório, né? Elas estão ali porque elas desenvolveram um amor distorcido, né? Elas amaram mais alguma coisa do que a Deus, né? Por exemplo, elas amaram mais assim o ter do que a Deus, né? Elas amaram mais uma determinada pessoa, né, que elas encontraram na vida, né, do que a Deus, né? Então, o que acaba acontecendo? Quando as almas realmente, né, ficam num lugar mais escuro, né, onde nem a luz consegue penetrar, né, o inferno, né, o inferno fica não só escuro, como ele fica opaco, né, e ela já se vê dentro do gelo do Cossita, né, e não há mais como se mover, né, cessa o movimento ali simbolicamente, né, Uhum. e isso é trágico, né, uma outra que me chama a atenção disso, né, que achei muito forte a fala dele, a grande tragédia é você ver-se aprisionado na matéria de repente, né? E perceber que você não é a matéria, você não é a pedra, não é o gelo, e, no entanto, não tem como sair dali. Uhum. Isso me lembra as Confissões, não sei se está nas Confissões, há uma passagem linda em que Agostinho diz algo como os corpos tendem ao seu lugar natural, né? Assim como a pedra tende para o baixo, o fogo tende para o alto. E aí ele diz lindamente, cada corpo tende ao seu lugar, segundo o seu peso. O meu peso é o meu amor. Exatamente. Amor meus, pondus mel, amor meus. É lindo, né? Sim, sim, E aí parece. é o pão dos amores, né? Pois É o é, pão dos o peso amores. do amor, É pois é. exatamente essa passagem que eu fiz menção agora no meu Ah, comentário. E beleza. o Dante conhecia muito bem essa passagem, né? Aliás, Uhum. ele corrobora a Santo Agostinho em muitas coisas, em outras não, né? Mas ele corrobora muitos desses autores assim dos pais da igreja, né? Eu acho que o nosso peso é o nosso amor mesmo, né? Muito lindo, muito obrigado, parabéns. E aí parece que existe algo de, não sei se a palavra é própria, idealista, no sentido da necessidade do desaprisionamento da matéria, né? O que aprisiona ali naquele gelo ultra inferior é justamente a matéria, né? O gelo ali parece que então representa
a inescapabilidade da matéria, né? Sim, exatamente, né? Dá para perceber aí um aroma até platônico mesmo, não é? Sim, sim. A inescapabilidade da matéria, né? A inescapabilidade do gelo, da pedra, né? Do mármore, né? Como o Dante diz, né? O que será de mim, né? Naquele doce tempo em que chover o amor do céu, né? E se no meu coração, né? Apenas eu penso no amor, né? No meio dessa quadra gelada, né? O que então será, né? É um homem de mármore que se fiou num coração de mármore. Uhum. E daí o nome do poema, né, que era Le Rime Pietrose, né, porque ele se apaixonou por uma dona Pietrosa, né, uma dama de pedra. O apaixonamento foi pela matéria, né? Muito bem. Sim, né? Muito obrigado. E é totalmente diferente do amor por Beatriz, né, que na verdade o resgata na selva escura, né. Uhum. Não é nada mais, nada menos que isso, né? O amor por Beatriz faz com que alguém se lembre dele mesmo após a morte e providencie um resgate para ele na selva escura, né? Evidentemente, ele defende a imortalidade da alma. Muito bem. Então, já que não veio outro comunicador, então nós faremos amanhã, de manhã, a palestra do professor Navarro. Correto. Tá bom? Muito Parabéns pela obrigado. comunicação, Paulo. Parabéns ao Everton e ao Clóvis. O Clóvis sempre está fazendo perguntas bem interessantes. Eu sou tagarela. Foi um prazer rever você, Everton. Muito obrigado pela claríssima fala. Muito obrigado mesmo. Eu que realmente agradeço, né? O prazer foi meu. Paulo, parabéns pela fala. Sim. Eu não sou assim um leitor voraz de Dante, mas eu gosto muito, né, especialmente desse círculo 9 aí do gelo, da oposição à fidelidade, como que isso emerge, né, numa leitura de crítica à cristandade, né, que eu acho que é muito, muito interessante, né, particularmente interessante. Parabéns e parabéns ao evento como um todo, ao professor Luiz Antônio e, né, ao professor Seabra, que são os organizadores aí. E realmente, muito, muito obrigado pela oportunidade, né? Novamente, foi um prazer aí revê-los, Paulo, Clóvis, né, professor. Está bem, então. Então, boa tarde a todos e até amanhã. Até Boa amanhã. tarde, o prazer é nosso, viu? Até amanhã.